Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo é para você que está acompanhando aí o processo do impeachment ou não está acompanhando e não está entendendo muita coisa. Vamos esclarecer o que está acontecendo e tentar traçar os prováveis cenários aí futuros que podem se desdobrar disso. Bom, então para quem não sabe, a atual presidente aí do país, ela cometeu alguns crimes de responsabilidade. Se alguém tem dúvidas quanto a isso, pegue a lei de responsabilidade fiscal e eu sugiro que você vá ao artigo 32 e artigo 36, que lá fica claro que as chamadas operações de crédito que o governo diz ter feito não poderiam ter sido feitas da forma que foram, caracterizando assim, pelo menos duas irregularidades ali a gente consegue encontrar, certo? Com base nessas irregularidades foi enviado um processo para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, que no caso é o Eduardo Cunha, ele decide se ele vai aceitar ou não aquela denúncia. Uma vez que ele tem aceitado, como ele aceitou, cria-se uma comissão especial que vai debater, eles se apresentam argumentos contra, argumentos a favor, etc. Depois uma votação para aceitação do relatório em favor da sequência do processo de impedimento da presidente. Bom, esse relatório foi aceito, como nós vimos, ele precisa ser aceito por maioria simples, lá nesse primeiro momento, na comissão especial, e aí ocorre uma segunda votação, que é essa que nós vimos agora domingo, que passou, em que a totalidade dos deputados da Câmara vota contra ou a favor da continuidade do processo de impedimento, e nesse segundo cenário era necessário que pelo menos 2/3, ou seja, 66,6666% dos deputados votassem em favor para que a coisa fosse levada adiante. E aconteceu, como era esperado por muitos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidamente a reação das pessoas no lugar aqui onde eu moro, de quando foi confirmado o último voto necessário para o prosseguimento do impeachment. Bom, e uma vez que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, esse processo agora vai para o Senado. A Câmara dos Deputados tinha até 2 sessões para enviar o processo para o Senado e já enviaram logo na segunda-feira ontem, dia anterior à publicação desse vídeo. Agora o processo está nas mãos do Renan Calheiros, que é o presidente lá do Senado. E agora o que vai acontecer é o seguinte: a mesma conduta que aconteceu na Câmara dos Deputados vai ter uma equivalente no Senado, onde num primeiro momento uma maioria simples vai precisar aprovar a continuidade do processo. E essa maioria simples muito provavelmente vai ser atingida, porque já existe essa maioria em favor do impeachment no Senado nesse momento. Não precisam nem que senadores sejam convencidos a mudarem de opinião nem nada. Já existe nesse momento a maioria. Então eles vão aprovar, logo agora nos primeiros dias de maio, na primeira metade de maio, é provável que eles aprovem a abertura do processo de fato contra a presidente. A partir do momento que isso ocorre, a presidente é automaticamente afastada do cargo por até 180 dias. E a partir desse momento, quem assume naturalmente, pela ordem natural de sucessão, é o vice-presidente, o Michel Temer. Então é provável que a partir da metade de maio, o nosso presidente já seja o Michel Temer durante todo o período do processo em que a presidente fica afastada. Aí daqui a alguns meses, quando for entre setembro e outubro, a expectativa, vai haver uma nova votação no Senado, que é a votação final, a que decide de fato se a presidente foi ou não foi impedida. Para essa segunda votação, é necessário que 2/3 do Senado vote em favor do impeachment. Caso contrário, não há o impedimento da presidente. Se a proporção por partido dos senadores votarem igual foi a proporção desses próprios partidos na Câmara, é provável que se atinja também 2/3 dos senadores. Embora fique um placar apertado, mas é provável também que se atinja a quantidade necessária de senadores para que haja o impeachment. Sendo confirmado o impeachment, a presidente é definitivamente afastada, o Michel Temer assume em definitivo. E aí ele segue com a presidência até o que seria o final do mandato estabelecido pelas eleições anteriores aí de 2014, certo? Ou seja, vai até 2018. Agora, caso nessa segunda votação, lá em setembro, outubro, a coisa não passe no Senado, o que vai acontecer é que a Dilma retorna e as coisas seguem do jeito que estão. Só que aí, claro que haverão dificuldades naturais em relação a isso, porque seria um governo zumbi, um governo incapaz de fazer qualquer coisa, porque não tem apoio da população, não tem apoio do Senado, não tem apoio da Câmara dos Deputados. Enfim, é um governo puramente formal, burocrático, mas que não tem representatividade alguma. Agora, a partir daí, muitas pessoas agora estão começando a criar muita confusão, jogar informações que às vezes não são muito verdades. Muita gente está falando que vão haver novas eleições. E a gente pode dizer que, a não ser que ocorra alguma grande mudança, alguma coisa realmente inesperada, é muito improvável que hajam qualquer forma de novas eleições. Para que hajam novas eleições, seria necessário que fosse cassado o mandato do Michel Temer e da atual presidente ao mesmo tempo, certo? Nenhum dos dois poderia estar em condições de governar o país. Nesse caso, assumiria nesta linha de sucessão o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, em último caso,
o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas qualquer um deles que assuma seria momentaneamente, até eles convocarem novas eleições, que levaria pouquíssimo tempo, 20, 30 dias no máximo, isso provavelmente já aconteceria, caso os dois sejam cassados. Após a virada desse ano, ocorreriam novas eleições indiretas, onde o próprio Congresso votaria num novo presidente que possa vir a ser. Só que para haver a cassação do mandato dos dois, a única possibilidade concreta de momento é uma ação que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, que avalia as contas da campanha eleitoral da chapa da presidente e do vice-presidente Michel Temer. Caso seja comprovada a irregularidade, essa provavelmente é a única possibilidade de que eles caiam fora do jogo. Agora, tirando isso, algumas coisas que eu tenho ouvido aí ultimamente, por exemplo, pessoas falando, não, alguns deputados vão apresentar uma proposta, um projeto de emenda constitucional para que sejam convocadas novas eleições. Mas isso simplesmente não é possível. A Constituição proíbe expressamente isso. É cláusula pétrea que não pode ser alterada nem mesmo com PECs, com projetos de emenda constitucional. Certo? Então, essa possibilidade, seguindo a lei, não é possível, simplesmente. Outra possibilidade que dizem é que assim que o Temer assumir a presidência, de fato, os atuais governistas entrariam com um processo equivalente ao que foi entrado agora com a presidente, para que ele também sofra o processo de impedimento. O problema é que, tudo bem, o processo pode ser aberto, mas ele vai ter que ser aceito pelo presidente da Câmara, seja ele quem for nessa ocasião, o que já é um empecilho, uma dificuldade a mais, e vai ter que ser aprovado por 2/3 dos deputados, o que não vai acontecer porque a maior parte deles, sendo o Michel Temer o presidente, é da própria base governista, e eles não vão votar contra eles próprios, né? Então, o processo pode até nascer, mas ele já nasce meio que fadado a não dar certo. Então, processo de impedimento ou convocação de novas eleições via essas propostas de emenda constitucional não são alternativas viáveis. E o único modo de que os dois sejam impedidos, os dois entrem em vacância forçada da presidência, seria com essa ação que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, certo? E mesmo essa ação que está no Tribunal Superior Eleitoral, ela vai demorar algum tempo ainda para ser levada adiante, e é difícil ainda prever a configuração que isso vai tomar, porque a própria defesa do Temer já se articula para tentar descaracterizar isso e desvincular as contas da campanha de um e de outro, querendo dizer, ó, se a presidente ali fez besteira no lado dela, isso não tem nada a ver com o meu lado. Então eles já tentam se defender dessa forma. A princípio, a conta dos dois é de uma responsabilidade só. Então o cenário que vai se desenhando até aqui é de que o Michel Temer realmente seja o presidente. Pelo menos durante esse período da vacância da presidente, enquanto ela responde o processo, isso é garantido, que ele vai ser o presidente durante esse período mesmo, e se ele vai ficar em definitivo ou não, vai depender então de todas essas variáveis aí. Então é preciso que o impedimento da atual presidente seja aprovado pelo Senado e que as contas dele lá não sejam rejeitadas, as contas da campanha. Então espero que isso tenha esclarecido do que se trata essa bagunça toda aí que está acontecendo. Por enquanto é isso, um beijo no nome de todos vocês e até a próxima.